Olá pessoal, eu estou Marise Santos Gonçalves, mulher medicina do Clã do Lobo, e nós vamos falar hoje sobre o período de 26 de junho a 2 de julho, que ainda estamos na lua minguante, onde é um período no qual nós fazemos a seleção das sementes, e no dia 28 de junho, às 23 horas e 52 minutos, nós vamos entrar na lua nova. E a lua nova é a lua do plantio. As cartas que foram selecionadas para esse período, as cartas da James Sams para esse período foram: primeiro, a carta principal é a cerimônia do peiote, que nos fala sobre novas aptidões. A cerimônia do peiote, para os nativos norte-americanos e dos nativos da América Central, é relacionada ao cacto, mescalito, e é uma planta de poder que, como a ayahuasca, faz com que as pessoas tenham a possibilidade de entrar na dimensão dos sonhos, como é colocado pela James Sams no livro. E essa dimensão dos sonhos é onde o ser humano tem a sua parte espiritual, o seu contato espiritual, a sua religação. E aí, por isso, novas aptidões, porque muitas vezes nós estamos percorrendo um caminho devido a algumas aquisições mentais ou sociais que nós adquirimos, só que esse caminho ele não traz a plenitude. E chega um momento na vida de todo ser humano que ele recebe um chamado, e esse chamado ele tem como objetivo fazer com que esse ser humano encontre o local e as atividades que farão com que todo o processo de missão de vida se desenrole. Então, a cerimônia do peiote, para os nativos norte-americanos, principalmente, que estavam na época do surgimento dessa cerimônia numa situação muito difícil com relação aos conquistadores da terra, foi como um resgate da alma desses nativos, porque eles estavam confinados em reservas, sem possibilidade de dar continuidade às tradições e sem poder, ao menos, criar os próprios filhos. Então, a James Sams fala que o que eles tinham medo era de perder a alma. E a cerimônia do peiote veio resgatar essa ligação com a alma e com a tradição. E é onde o espírito do povo retornou. E é assim que nós também temos a possibilidade de retornar ao nosso espírito. Esse encontro com a nossa parte espiritual pode se dar de várias formas, não necessariamente com a planta de poder. É sempre bom lembrar que a sacralidade dá
atuação que faz com que esse contato com o espírito se dê, né? E para auxiliar nessa nova aptidão, nós temos a carta da lontra. E esse animal de poder, segundo a James Sams, ele tem como símbolo a magia da mulher. E aí não necessariamente se está se falando sobre o sexo feminino. No caso da magia da mulher, está se falando sobre a característica do feminino, que é a intuição, a cooperação, a criatividade, tudo que leve à ideia de união, de unidade, diz respeito ao feminino equilibrado, porque é importante que a gente faça essa diferenciação também entre o feminino e o feminino equilibrado, porque enquanto esse feminino não estiver expressando os dons da feminilidade, que é a possibilidade de oferta, de compaixão, de amor incondicional, o ser humano não estará vivendo o equilíbrio. E essa parcela do nosso ser que existe tanto em homens quanto em mulheres, que é esse feminino equilibrado, como a lontra, ele transita entre o elemento terra e o elemento água. E isso quer dizer o quê? O corpo físico e as emoções precisam estar em equilíbrio. Como a lontra transita nesses dois elementos de forma equilibrada e fluida. Então, enquanto o ser humano ficar buscando a dimensão dos sonhos, sem ter noção de que o que é acessado nessa dimensão tem que servir para o bem maior. Todo o conteúdo que existe na dimensão dos sonhos, ele está lá para ser usado para a humanidade e não para desejos individuais de satisfação. A mente humana, ela tem um papel muito importante, que é organizar, que é possibilitar as ações estruturadas e focadas. Só que quando a mente humana, que é simbolizada pelo elemento ar, ela se torna muito repleta desse elemento, ou seja, quando o ser humano absorve muita coisa e não consegue fazer uso desse conhecimento com sabedoria, o ser humano passa a não fluir como a lontra, e aí ele fica distante da simplicidade do elemento terra. E muitas vezes ele duvida dos sentimentos, das emoções do elemento água. Então essa semana, que é uma semana de lua minguante ainda, onde a gente vai selecionar as nossas sementes para plantar na lua nova, que se inicia no dia 28,
É importante que nós façamos esse momento de reflexão em torno das nossas ações e das nossas buscas, para que nós possamos, de fato, ter acesso às aptidões que nos farão acessar esse feminino sagrado. Sigamos firmes, para dentro, para frente e para cima. Arro!